Quando falamos em bloqueios mentais, não estamos lidando com algo que tem uma taxonomia fixa e universal, como em biologia. São mais classificações funcionais, diferentes maneiras de nomear os entraves que a mente cria diante de desafios, decisões, emoções ou aprendizagens. Podemos organizar isso em grandes famílias, cada qual com variações. Veja uma forma clara e profunda de sistematizar e vamos abordar cada bloqueio mental com soluções práticas, estruturadas de forma didática, para que qualquer pessoa consiga aplicar em si mesma e avançar na libertação desses padrões limitantes. 1. Bloqueios cognitivos, do pensamento. São aqueles que travam a capacidade de raciocinar ou de encontrar soluções. Rigidez mental. Apego a um único modo de pensar. Como resolver? Busque deliberadamente perspectivas diferentes. Leia autores contrários à sua opinião. Ouça pessoas com experiências opostas. Exercícios de "e se" ajudam. Imagine alternativas para cada situação, mesmo as absurdas, para treinar flexibilidade cognitiva. Cegueira cognitiva. Incapacidade de perceber alternativas óbvias. Como resolver? Use o hábito de perguntar quais outras soluções existem e o que estou ignorando. Técnicas como mapas mentais e brainstorming sem autocensura ajudam a enxergar alternativas óbvias que antes passavam despercebidas. Sobrecarga de informações. Excesso de estímulos que impede clareza. Como resolver? Pratique a filtragem ativa. Selecione fontes confiáveis. Defina horários de consumo e priorize clareza em vez de quantidade. Pausas conscientes e resumos escritos ajudam a organizar o conteúdo absorvido. Falácias e vieses. Erros sistemáticos de julgamento que criam atalhos enganosos. Como resolver? Aprenda sobre os vieses mais comuns e questione suas conclusões. Pergunte-se: existe evidência real ou apenas meu impulso? E posso estar enganado? Treinar metacognição, pensar sobre seu pensamento é essencial. 2. Bloqueios emocionais. São barreiras criadas por emoções que dominam a mente. Medo da falha, do julgamento ou do desconhecido. Como resolver? Enfrente-o gradualmente, começando por pequenas exposições à situação temida. Analisar o pior cenário e traçar estratégias concretas reduz o pânico. Respiração e presença plena controlam a reação instintiva. Ansiedade. A aceleração que impede o foco e ação. Como resolver? Use ancoragem física, respiração profunda, movimentos repetitivos e foco no corpo. Divida tarefas em passos menores e medidos para recuperar controle sobre o tempo e ação. Raiva. Energia cega que turva a percepção. Como resolver? Interrompa o impulso inicial com respiração e registro do sentimento em palavras. Analise a causa da raiva antes de agir. Transforme a energia em ação construtiva, não destrutiva. Culpa e vergonha. Paralisam o sujeito diante de si mesmo. Como resolver? Reconheça os erros sem se identificar com eles. Use a técnica do diálogo interno compassivo. Imagine aconselhar a si mesmo como faria com outra pessoa. Anote aprendizados e passos de reparação. 3. Bloqueios criativos. Atingem a imaginação e inovação. Autocrítica excessiva. Censura interna que mata a ideia antes de nascer. Como resolver? Estabeleça regras de criação sem censura. Separe a fase de geração de ideias da fase de julgamento. Reescreva pensamentos autocríticos em termos de curiosidade. O que posso aprender com isso? Pressão por perfeição. Só se aceita criar algo impecável. Como resolver? Pratique o bom o suficiente e estabeleça critérios mínimos claros para a ação.
Reconheça que progresso cria valor. Excelência vem da repetição, não do acerto instantâneo. Falta de estímulos, ausência de insumos para novas conexões mentais. Como resolver? Introduza a diversidade. Livros, filmes, conversas, viagens mentais e físicas, exercícios de observação detalhada, desenho ou escrita aumentam conexões internas. Comparação constante. A ideia já nasce derrotada frente a outras. Como resolver? Foque em métricas pessoais de progresso, não em benchmarks externos. Anote pequenas vitórias próprias e use como referência para medir evolução. 4. Bloqueios de aprendizagem. Afetam a absorção e retenção do conhecimento. Desatenção. Incapacidade de manter foco. Como resolver? Treine foco em blocos curtos, aumentando gradualmente. Elimine distrações físicas e digitais. Use técnicas de atenção plena, mindfulness, para fortalecer o controle mental. Procrastinação. Fuga da tarefa de aprender. Como resolver? Quebre tarefas em ações mínimas e execute imediatamente a primeira. Estabeleça prazos autoimpostos e recompense o cumprimento. Identifique o gatilho emocional da fuga. Crença de incapacidade. Não consigo. Não é para mim. Como resolver? Aplique a regra do primeiro passo. Comece pequeno, registre progresso e comemore conquistas reais. A confiança se constrói pela experiência prática, não por motivação abstrata. Saturação mental. Excesso de esforço que gera rejeição ao conteúdo. Como resolver? Alterne períodos de esforço com pausas regenerativas. Simplifique informação. Escolha foco ao invés de dispersão. Técnicas de revisão ativa ajudam a absorver sem exaustão. 5. Bloqueios existenciais. São mais profundos, ligados ao sentido da vida e identidade. Crises de propósito. Por que estou fazendo isso? Como resolver? Pergunte-se quais resultados concretos deseja gerar. Estabeleça metas alinhadas a valores e habilidades, não a expectativas externas. Revise frequentemente para realinhar direção. Conflito de valores. Agir contra o que se acredita. Como resolver? Identifique qual valor está em choque e avalie prioridades. Crie estratégias que minimizem concessões ou compromissos éticos, ou redefina ações com base no valor central. Alienação. Perda de conexão com si mesmo e com o mundo. Como resolver? Reforce autoconhecimento. Registre pensamentos, sentimentos e padrões. Reconecte-se com o mundo externo através de observação ativa e envolvimento em causas ou grupos que despertem sentido. Vazio existencial. Falta de horizonte motivador. Como resolver? Explore áreas de significado, projetos que despertem engajamento intenso, aprendizado profundo ou impacto social. Defina horizontes claros e mensuráveis que conectem ação e propósito. 6. Bloqueios sociais e relacionais. Nascem da interação com os outros. Intimidação, sentir-se menor diante de alguém. Como resolver? Desenvolva assertividade e autoafirmação. Treine presença física e verbal. Ensaie respostas estratégicas e observe que a percepção de poder do outro é muitas vezes ilusória. Dependência da aprovação. Só age se for aceito. Como resolver? Treine decisões baseadas em critérios próprios. Comece com pequenos atos de independência e registre os efeitos positivos. Questionar a necessidade de validação externa reduz a submissão mental. Medo de rejeição ou exclusão. Como resolver? Reconheça que rejeição é inevitável e não define valor.
Exposição gradual e avaliação racional do risco emocional permitem tolerância e resiliência. Conflito interpessoal não resolvido. Como resolver? Aborde diretamente a questão com comunicação clara e sem ataques. Use escuta ativa, estabeleça limites e busque soluções conjuntas. Não resolver apenas prolonga a tensão interna e externa. Em resumo, podemos agrupar os bloqueios mentais em 6 grandes tipos: cognitivos, emocionais, criativos, de aprendizagem, existenciais e sociais ou relacionais. Cada um deles pode se ramificar em diversas formas específicas. Essa classificação ajuda porque revela que nem todo bloqueio é igual. Às vezes não é falta de força de vontade, mas sim medo, crença limitante ou até sobrecarga cognitiva. Identificar o tipo é o primeiro passo para desmontar o obstáculo. Gostou do conteúdo? Se inscreva e ative o sininho de notificações, pois, em breve, trarei um vídeo para cada um desses bloqueios com detalhes mais aprofundados e exemplos com maiores detalhes de como resolvê-los.